Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje aqui vamos entender o que o diabo faz, o que o diabo ele sabe da gente, como é que ele atua, quais são as estratégias do diabo e onde é que ele está, né? Vamos entender um pouco mais aqui sobre o diabo, tá pessoal? E a Bíblia ela vai nos ensinar que o destino do diabo é o castigo eterno, né? Ou seja, é o castigo eterno no inferno, né? A Bíblia nos ensina isso. E vamos ter muitas passagens aqui que vamos estar abordando tudo isso que vamos conhecer hoje, tá? A primeira passagem vai ser em Mateus 25:41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, né? Então aqui o entendimento que a gente tem, né, o entendimento popular é de que o diabo ele se encontra no inferno. Na verdade, ele não se encontra no inferno, ele ainda não foi condenado, né? A Bíblia deixa isso muito claro, que ele ainda não está no inferno, né? O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Ou seja, né? Aqui está falando que Satanás ele está perambulando pela terra, né? Isso está lá em Jó 1, versículo 7, tá? E tem outra passagem também, quando Jesus ele é tentado no deserto, né? Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que o diabo estava ali com Jesus no deserto, né? Então o diabo ele ainda não foi condenado, tá, pessoal? O diabo ele está atuando aqui na terra. Vamos entender como é que ele atua, vamos entender tudo isso direitinho, tá? Também tem até outra passagem aqui, né? Quisemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. 1 Tessalonicenses 2:18. Veja aqui que Satanás impediu Paulo de visitar o pessoal, tá? Então veja que ele está atuando aqui na terra, tá? É que fala, né? Marcos 4:15. Algumas pessoas são como uma semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Então veja que o diabo ele está atuando, e o diabo ele circula pela atmosfera e atua nas regiões celestiais, né? Está lá em Efésios 6, capítulo 6 lá, no versículo 11 e 12 ele vai falar que o diabo está atuando ali nas regiões celestiais, né? E ele sendo chamado de príncipe das potestades do ar, né? Em Efésios 2, do 1 ao 2 vai falar sobre isso, né? Mas o diabo ele não é onipresente, né? Então o diabo ele não sabe, ele não tem esse atributo que Deus tem, né? Atributo de onisciência, de onipresença, de onipotência, são atributos exclusivos do Senhor, tá? Então ele não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então se o diabo também não é um ser onisciente, ele não sabe todas as coisas, né? Então vamos ver aqui Provérbios 21:30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Então veja que não tem outra forma, não tem como o diabo ser onisciente, né? Então o diabo ele não é onisciente, né? Ele não entende todas as coisas, não sabe de todas as coisas, né? Entretanto, né, trata-se de um ser milenar que ele conhece a palavra de Deus, né? E ele acompanha a história há muito tempo, né? Desde o princípio da humanidade, desde da criação do mundo. Então o diabo ele acompanha tudo isso, né? Então o diabo ele raciocina, pensa, age e aprende novas formas de deturpar a verdade a fim de enganar, né? E manipular o ser humano. Então a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo que ele não seja onisciente, onipotente e onipresente, ele já está aqui há muito tempo. Então ele sabe de cabo a rabo as escrituras, né? Então temos que ter esse cuidado, né? 2 Coríntios 11:3. O que receio é querer evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia
a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, né? Então o diabo ele está sempre tentando criar novas formas, aprendendo novas formas de deturpar a verdade, tá? 1 Timóteo 3,7 fala o seguinte: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na lábia do diabo, naquilo que o diabo ele vai oferecendo, né? Vamos trabalhar um pouco a fundo isso, um pouco mais lá para frente, tá? E a palavra ela nos convida justamente por isso, de vestir a armadura de Deus, né? De vestir a armadura de Deus para que a gente fique firme contra as ciladas do diabo. Isso está lá em Efésios 6,11, tá? Então assim, o diabo ele não tem acesso aos nossos pensamentos, já que ele não é onisciente, né? Tá, em 1 Coríntios 2,11 fala o seguinte: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então veja que o diabo ele não tem acesso aos nossos pensamentos, mas através do que fazemos, né, do que a gente está fazendo ali e do que falamos, ele então vai absorvendo informação e ele vai conhecendo as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas fraquezas, né, e usa tudo isso contra nossas vidas, né? Então 1 Pedro 5,8 vai falar o seguinte: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então veja que o diabo ele fica ao nosso derredor, né? Só procurando ali, vendo ali o que a gente está fazendo, as coisas que a gente está falando, né? Os nossos desejos, né? E tudo mais. E ele vai usando isso para criar estratégias de como nos afetar, né? Então assim, o diabo ele é um ser limitado, né? Mas apesar dele ser um ser limitado, de um ser poderoso, ele também não é onipotente, ele não tem todo o poder sobre as mãos dele. Ele não perdeu o poder que ele tinha como anjo, certo? Mas ele pode fazer, inclusive vamos falar a respeito disso um pouco mais aprofundado, sobre em relação do que ele pode fazer, né? E aqui vamos entender em Tiago 4,7 o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então a gente entende que ele tem um limite ali, né? A gente, estando debaixo da obediência de Deus, estando debaixo da direção do Senhor, a gente está na proteção do Senhor e resistindo ao diabo, ele vai fugir da gente, né? É o que a palavra nos diz, Tiago 4,7, tá? Então assim, ele só pode agir dentro do limite estabelecido por Deus, né? E a gente vai ver isso lá em Lucas 22:31, né? Como Jesus ele fala: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, né? Então veja que Satanás pediu ao Senhor para peneirar ali, e Jesus ele orou, né? Vai falar que Jesus ele vem e orou, né? Por Simão e tudo mais, pelos apóstolos, e não deixou com que isso acontecesse, tá? E lá em Jó 2,6 fala o seguinte: o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele, né? Então Jó ele foi Satanás ele pediu ali uma permissão, tal. Deus ele deu uma permissão a Satanás para agir na vida de Jó. Só que Jó, Deus ele sabia que Jó era um homem íntegro, né? Um homem fiel ao Senhor, andava no caminho do Senhor, e ele viu, né, como Deus ele sabe do futuro, como Deus ele sabe, né, de todas as coisas. Ele sabia que Jó não iria se desviar, mesmo que ele perdesse tudo, né? Então Jó, Deus ele deu permissão para que Satanás agisse na vida de Jó, né? Então ele é limitado e ele vai conforme como Deus ele permite Satanás atuar, certo? Então assim, a permissão que Deus ele concede
ao diabo envolve questões complexas, né? Envolve algumas questões um pouco complexas que geram alguns questionamentos, né? E dentre eles os principais por que Deus ainda permite que o diabo continue praticando o mal no mundo, né? É uma pergunta um pouco assim, né? Que às vezes pode fugir do nosso entendimento, porque a resposta não é simples, né? Porque envolve a soberania, a justiça, a eternidade e a onisciência de Deus, né? E a palavra é muito clara em relação a isso. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. Eu, o que era e o que há de vir, né? O Todo-Poderoso. Assim, tem tantas coisas que a gente não vai entender todas elas, né? A Bíblia não traz muitas coisas que a gente possa buscar, né? Possa querer entender em certo momento. Mas eu creio que na glória nós vamos entender tudo, porque Deus vai estar lá para nos responder, né? Não que Deus não responda, né? Mas face a face a gente vai estar ali com Deus, vai ter mais essa oportunidade de estar entendendo mais porque disso, porque daquilo, né? Pelo menos eu creio assim. Então assim, nesse momento o diabo está colocando em prática toda a maldade que antes da queda era uma intenção dele, né? Então o diabo está aí no mundo agindo e vamos entender tudo isso. Mas a gente sabe que o diabo ele é condenado já, né? Deus ele já julgou e condenou o diabo, né? Não pela intenção, mas pelo que ele já fez, né? Isso está lá em João 16:11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Hebreus 4:13 fala o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então vemos que Deus ele sabe todas as coisas. Já condenou o diabo por tudo o que ele fez, tá? E para nós que estamos limitados pelo tempo, o diabo ainda está fazendo, né? Mas para Deus ele já fez, né? Porque Deus ele está acima do tempo, ele está fora do tempo. Até porque a palavra fala o seguinte, né? Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então isso foge um pouco do nosso entendimento, porque Deus ele está fora do tempo, né? E isso é uma questão de como Deus é, né? A gente pode até trabalhar isso em um outro podcast. Seria também muito interessante. Mateus 8:29. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então veja que Satanás ele já está condenado, porém ainda ele não foi condenado. Aqui mostra: viestes nos atormentar antes do devido tempo, né? Mateus 8:29. Então assim, Apocalipse 20:10 vai falar o seguinte: o diabo que antes enganava foi lançado no fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Veja que aqui Apocalipse é um livro de profecia, né? Ainda vai acontecer. Então, isso aqui ainda não aconteceu, né? Mas ele sim vai ser lançado no fogo também, tá? Então, para nós será, mas para Deus já é. E como é que o diabo ele pode conhecer todas as pessoas, né? É uma pergunta também muito importante que a gente tem que fazer e entender essa questão. Se o diabo ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente, como é que ele pode conhecer detalhes da vida de cada ser humano que vive sobre a Terra, né? Porque são muitos seres humanos, né? Como é que ele pode entender? E a resposta é muito simples. Está na existência dos demônios, né? Porque o diabo, no caso Satanás, Lúcifer, né? Que antes era Lúcifer, que agora é Satanás, ele caiu com os demônios, né? Porque tudo que indica é que os anjos que caíram com Satanás agora são demônios e que atuam debaixo do seu governo, né? E aí a gente vai entender um pouco sobre essa passagem que eu vou falar, que mostra que o reino de Deus, ele tem uma organização. E Satanás aprendeu com a organização do reino de Deus. Então o reino maligno também tem uma organização espiritual, né?
Vamos entender aqui que o seguinte, né? Mateus 12, do 22 ao 26, que fala o seguinte: então levantaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pode falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Então veja aí que todo reino dividido contra si será arruinado. Então isso aqui trata também questão de unidade, tá, pessoal? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Então, os fariseus estavam falando que Jesus estava possuído ali, né? E ele estava botando a mão nos demônios, não, nas pessoas, e expulsando os demônios delas, né? E eles vieram com isso. E aí Jesus veio com essa explicação, nos mostra a questão de unidade e nos mostra também que há um reino, né? Há um reino, aqui fala, como então subsistirá seu reino? Então fala aqui de um reino é um reino organizado, né? Existe um reino, ele tem toda uma hierarquia, toda uma organização. Então aqui mostra que o reino espiritual maligno também tem essa organização, né? E aqui fala Apocalipse 12, 7. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Então aqui mostra, né, Apocalipse, um livro que trata de profecia, algo que vai acontecer ainda, né? Fala aqui, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, né? E o dragão e os seus anjos revidaram. Então fala aqui que o dragão, no caso, ele fala sobre Satanás, e os seus anjos falam sobre os restos dos demônios, né? Então veja que também existem esses demônios. E aí a gente entra na questão da hierarquia, né? Será que tem uma hierarquia entre os demônios? Isso é muito interessante, tá, pessoal? Porque assim como nos anjos, no caso dos anjos, também existe essa hierarquia entre os demônios, né? Há alguns menos e outros mais poderosos. E aí vamos entender aqui na palavra, né? Mateus 12, 45, que fala o seguinte: então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores, né? Olha aqui a palavra piores, né? Então tem um maior poder, né? Piores do que ele, e entrando passam a viver ali, né? Outra passagem é Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, tá? Então, existem poderes e autoridades aqui, né? Tá falando de poderes e autoridades, né, no reino espiritual. Então, existe essa questão de hierarquia, existe essa questão de poder, né? E a gente entra também na questão que fala sobre a quantidade de demônios, né? Porque assim, os demônios eles são tão numerosos que multiplicam, né, a presença do diabo, vamos dizer assim, dando a impressão de que eles são praticamente onipresentes, tá? Que eles não são, né? E aí vamos ter uma passagem em Lucas 8:30 que vai falar o seguinte: Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Então veja, né, que há muitos demônios, tá? Então dessa forma, tanto o conhecimento que ele tem a respeito de nós, quanto a sua capacidade de agir contra as nossas vidas, também se multiplica, né? Porque há muitos, eles ficam ao nosso derredor, entendendo ali aquilo que a gente faz e tentando de alguma forma nos destruir, né? Até porque a palavra fala, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, né? Vamos ver isso um pouco mais para frente, tá? E aí vamos entrar na forma de atuação, como é que os demônios eles atuam, né?
porque a forma de atuação dos demônios, eles podem ser das mais variadas possíveis, né? Eles tanto podem trabalhar na influência através de pequenas sugestões, né, que ele coloca na nossa cabeça, como até mesmo possuir uma pessoa, né, um corpo de uma pessoa, e a gente vê isso dentro da palavra, tá? Vamos ver isso lá em Marcos, do capítulo 1, do versículo 23 ao 26. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então veja aqui que ele estava possuindo um corpo de uma pessoa, né? E isso a palavra está nos mostrando, tá? E os demônios, eles podem fazer várias coisas, né? E vamos falar um pouco sobre essas coisas que a palavra nos mostra, né? Dentro da palavra, né? Eles podem causar enfermidades, né? Vamos ver isso lá em Lucas 13:11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos, né? Então o espírito ali, ele mantinha essa mulher há 18 anos doente. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, né? Então veja que os demônios, eles podem causar sim enfermidades, tá? Mas também eles podem curar enfermidades para produzir engano, né? Porque eles não perderam esse poder que eles tinham, né? Isso é uma das formas de engano que mais o pessoal cai, né? Por exemplo, a gente vê isso em muitas outras religiões. Ah, mas eu fui curado. Se for falar de cura para uma pessoa, eu já cheguei para falar de cura para uma pessoa e ela disse: ah, também é normal, uma cura instantânea e tudo mais. E a gente vê isso em outras religiões e aí eles dão um nome de, sei lá, alguma cura do tipo, algum nome eles colocam, e de certa forma o inimigo também cura, tá, pessoal? Então assim, vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses 2:9 a respeito disso, tá? A vinda desse perverso é segunda a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então veja que ele pode curar, sim, pode vir com sinais e maravilhas, um poder, né, para enganar e produzir esse engano, tá? E ele também pode induzir a comportamentos, né? Vamos ver isso lá em Atos 5:3 e Mateus 16:23. Vamos começar por Atos, né? Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então veja aqui que o inimigo, ele foi colocando, né, induzindo ele a esses comportamentos, tá escondendo esse dinheiro, né? Então o inimigo, ele faz isso também, tá? Vamos ler agora Mateus. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não apenas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, né? Então a gente vê que o inimigo, ele pode induzir a comportamento, né? Jesus, ele estava falando ali a respeito de algo que iria acontecer com ele, e Pedro fala, né, não, faça isso e tudo mais. E ele sabia que era a ação de Satanás ali na vida de Pedro, né, tentando ali enganar Jesus. Mas Jesus é Jesus, né, gente? Jesus é o Filho de Deus, sabe todas as coisas. Então a gente entenda aí que o inimigo, ele pode vir também para induzir comportamentos, tá? E aí ele pode oprimir pessoas. Está lá em Atos 10:38. Vamos ler essa passagem agora. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então veja que o diabo, ele oprime as pessoas também. Ele também pode machucar e até matar uma pessoa. Vemos isso lá em Mateus 8:28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham do sepulcro
E eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então veja, né, a violência aí que ele também retrata, né, nesses versículos. Tá? Então, toda ação demoníaca é preferencialmente realizada de maneira oculta, tá, pessoal? Por quê? Porque de maneira oculta, para que nem mesmo a pessoa que está sendo afetada ali, ela saiba que está agindo sob a influência de um ou mais demônios, né? Para que ela fique ali na enganação, né? Então, assim, para cada situação, o diabo, ele tem uma legalidade, né? Ou seja, uma permissão específica para agir, né? A gente vai ler Efésios 4, do 26 ao 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então veja aqui que a ira, ela vai trazer ali pecado, né? Se a gente pecar, a gente dá esse lugar ao diabo. Então o pecado, a gente sabe que o pecado, ele é uma legalidade que a gente pode estar dando para que o inimigo haja na nossa vida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E sempre estar nos santificando, né? Mas a sua principal estratégia sempre será a de permanecer oculto e induzir o homem ao pecado, né? É isso que o diabo faz. Então o diabo, ele vai sempre estar gerando todas essas coisas, mas a principal estratégia vai ser induzir o homem ao pecado de alguma forma, tá? E permanecer com isso em oculto, né? Para que a pessoa não saiba, né? Vamos ler 2 Coríntios 11, do 14 ao 15, que fala o seguinte: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha só, então Satanás, ele se disfarça como se fosse uma pessoa boa ali, um anjo bom, né? Que faz as coisas bonzinho. Foi o que a gente já viu ali sobre as curas, né, e tudo mais. E aqui vamos dar continuidade. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Então veja aqui, aqueles que estão na mentira, né? Eles fingem estar na verdade, mas na verdade eles estão na mentira, né? O fim deles será o que as suas ações merecem, né? Então veja aqui essa veracidade das escrituras, né? Ele finge ser algo bom, finge ser um anjo de luz, né? E aí vamos entender o que o diabo, ele quer, né? E aí vemos essa importância, a gente tem que lembrar da importância de lembrar que ele é um homicida, né? Ele odeia o ser humano e sempre tem um prazer em nos causar sofrimento, né? Porque a palavra diz que o ladrão, ele vem para furtar, matar e destruir, né? Eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Está lá em João 10:10, tá? Você pode conferir aí a sua escritura. Lucas 13:16 vai falar o seguinte: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia, né? Então veja que o inimigo ali, ele vai tentando de alguma forma matar a gente, né? Matar, destruir, roubar, de alguma forma, roubar os nossos sonhos, matar nossas esperanças, destruir as nossas vidas, né? Porque ele nos odeia, tá, pessoal? Então, assim, o desejo do diabo é justamente, vamos entender isso um pouco mais a fundo, tá? Ele já está condenado e lhe resta um pouco de tempo, né? Então, por conta disso, o diabo, ele faz todo o esforço para levar o homem para a mesma condição, né? Ou seja, uma condição de condenação, uma condição de condenação eterna, né? É o que ele já está. Então ele quer nos levar também para esse caminho, tá? Apocalipse 12:12. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo, né? Então a gente vê aqui, tem um entendimento de que resta pouco tempo. O diabo, ele está desesperado aí, ele está aí querendo nos levar para a mesma condição que
que ele já está, né? No caso é uma condição de condenação. Ainda ele não foi condenado, ele vai ser condenado, porém ele já está condenado, né? E ele não está no inferno, não foi lançado no inferno ainda, mas a condição dele é condenação, tá, pessoal? Então, Apocalipse 20:10 vai falar o seguinte: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então veja aqui que ele ainda vai ser lançado no lago de fogo, ou seja, no inferno, né? Ele ainda não foi lançado no inferno, porém a condição dele é de condenação, tá, pessoal? Então assim, vamos entender que a principal forma de atuação e a influência do diabo sempre foi e sempre será através do engano, né? Porque ele vai fazer com que o homem continue pecando contra Deus, né? Porque o homem ele já nasce numa condição pecaminosa, né? Então aí ele vai só deixar com que o homem mantenha essa condição que ele já está, né? E aqui a palavra Apocalipse 12:9 vai falar o seguinte: ele é a antiga serpente, chamada de diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então veja que a atual forma aí, né, a atuação dele é na forma do engano, né? Por isso é a importância da gente entender a palavra de Deus, né? Então não existe nenhum outro ser no universo que supere o diabo na arte de convencer as pessoas e acreditar na mentira e desprezar o conhecimento dessa verdade que a Bíblia nos traz, ou seja, de desprezar o conhecimento bíblico, né? Por isso que a importância de conhecer as Escrituras. Veja o quanto esse estudo está sendo uma coisa importante, né, para a gente entender como ele atua, onde ele está, as mentiras que falam sobre ele. Vamos entender um pouco mais do que a gente já está entendendo, tá? Então assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, fala o seguinte: ele fará o uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então veja aqui que essa é uma forma que o diabo ele usa, né? Todas as formas de engano ele utiliza, principalmente daquelas pessoas, né? Você vê aquelas pessoas que conheceram a Cristo, se desviaram, e aí fica aquela coisa bem mais difícil, né, de você voltar para Cristo e tudo mais. Então é justamente o que essa passagem fala: porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, né? É o caso da apostasia, né, que é o abandono da fé. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sempre perseverar no Senhor, porque aí senão a gente pode ser enganado e ir a um caminho e acreditar que a gente está nesse caminho, que é um caminho correto, sendo que não é um caminho correto. O caminho correto é Jesus Cristo, né? A gente tem que entender muito bem isso, tá? Mateus 22:29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então veja que a gente tem que conhecer a Cristo, conhecer as Escrituras, conhecer ao Senhor, para a gente não ser enganado dessas verdades que a gente está colocando aqui para entender sobre o diabo, né? Sobre aquilo que ele faz, que ele pode, que ele não pode, e por aí vai, tá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente tem sempre que santificar na verdade. Está lá em João 17:17, santificar nessas verdades, que é na palavra do Senhor, ter entendimento e colocar em prática tudo aquilo, né, para que a gente não se dê mal, tá? Então assim, uma vez que a Bíblia ela é a completa palavra de Deus e fonte de todas essas verdades, ela se torna um único livro no mundo capaz de revelar de forma segura todas essas mentiras do diabo, né? E por conta disso, né, a sua estratégia é fazer com que a gente não leia a Bíblia, né? Tá lá em Salmos 119, 160, que fala o seguinte: a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então veja que
a palavra de Deus é a verdade. Então, o diabo ele não quer que a gente leia a Bíblia, porque a verdade é a realidade das coisas, né? Eu sempre dou o exemplo, né? Por exemplo, cachorros latem, né? Essa é uma verdade universal, não tem como mudar. Então, o diabo ele não pode mudar a verdade é Deus. E uma vez que a verdade é Deus e a palavra de Deus é a verdade, ele não quer que a gente leia da palavra, né? Que a gente não leia. E caso a gente leia, é fazer com que a gente não entenda da palavra de Deus também, né? Por isso a importância da gente sempre pedir discernimento ao Senhor. Sempre quando você for ler a palavra do Senhor, peça ali, Espírito Santo, me ensine nessas tuas verdades, me ensine na tua palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai lhe guiar para essas verdades, lhe dar entendimento sobre isso. E aqui a gente vai ver em João 5,39, né? Que fala sobre isso. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, justamente isso, né? Caso a gente leia as Escrituras, é fazer com que a gente não entenda. Porque se a gente não entender, não tem como colocar em prática. E é a prática, né? É a consequência da nossa fé, que é justamente a prática. Então, caso a gente entenda, é também fazer com que a gente não creia na palavra de Deus, né? É uma das formas que ele também utiliza aí dessas estratégias, né? Então, João 3,36 vai falar sobre isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, se a gente entender a palavra de Deus, ele faz com que a gente não creia nessas verdades, não creia na palavra do Senhor. Se a gente entender, né? E é justamente ele vai colocar dúvida, vai colocar coisas, né? E tudo mais. Então, caso também, olha só, que a importância da gente entender de tudo isso. Caso a gente creia na palavra de Deus, é fazer com que a gente não coloque essas verdades em prática, né? Então aí, vamos ler Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então veja que a fé é morta se não tiver obras, se não botar a mão na massa, se você não colocar ela em prática, tá? Lucas 6,49 também vai falar sobre essas práticas, né? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então veja que é como se fosse aquele que não ouve a palavra do Senhor e não pratica, é como se fosse um homem que é colocado sobre o chão sem nenhum alicerce, não? Porque quando vem a torrente, quando vem o vento, ele vai destruir aquela casa. Ou seja, não adianta dizer que crê e não colocar a palavra de Deus em prática, tá? Isso é um ensinamento também. Então, assim, para cada um desses estágios que ele utiliza de uma mentira diferente, né? Para que a gente não creia, para que a gente não chegue a Cristo, né? Porque ele odeia a gente. Então, as mentiras que apontam para uma direção totalmente oposta da verdade, negando inclusive a própria existência dele, né? Ou seja, ele mente sobre a existência dele, né? Ele mente sobre a existência dele, porque no momento que a gente crê que ele mente sobre a própria existência dele, fica até mais fácil, porque ele diz, não, isso é coisa da vida, isso é porque eu dou azar, isso é por conta disso, isso é por conta daquilo, é por conta de uma decisão errada minha. Sim, acontece decisões erradas. Nem tudo também é o diabo, mas o diabo ele influencia, ele age ali em cima dessas coisas também. E a gente vai ver aqui Judas 1,4. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Porque uma vez que a gente nega Jesus Cristo, a gente está negando a existência do diabo, né? Então, quando a gente nega o diabo, a gente está
apto a cair em muita coisa que o diabo vai colocar em nossas vidas, né? E também ele faz mentiras muito próximas da verdade, né? Sendo até essas mentiras as mais perigosas, né? Ou seja, uma meia verdade ali, né? Se parece na verdade com uma verdade, como também não é, né? E aí vamos ver Gálatas 1:6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então veja, né, em relação a isso, que às vezes ele pode até colocar um evangelho, isso aqui é o evangelho de Cristo, sendo que não é, né? E aí introduzir algumas mentiras, aí bota uma mentira com a verdade e acaba que vai enganando essas pessoas. Então veja que aqui Gálatas ele vai retratar sobre isso, né? E assim, muitas vezes o diabo ele nega uma mentira com outra mentira. Como assim? Para que essa mentira ela seja uma segunda mentira, mas ela venha a aparecer uma verdade, né? Então assim, ele nega uma mentira, ele vai negar uma mentira, e essa segunda mentira ela vai se parecer uma verdade. Ou seja, para promover o engano, né? Então ele apresenta algo ruim com a aparência de bom, mas mantém algo ruim com a aparência de ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Então assim, com esse resultado, né? Como resultado, ele vai fazer com que o homem ele pense estar no caminho certo, só que na verdade ele vai permanecer no caminho errado, né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque é justamente o que eu falei, né? Há um pouco de tempo atrás. Ele quer nos manter na condição que a gente já se encontra, uma condição separada de Deus. Nós nascemos separados de Deus. Então ele quer nos manter nessa condição, né? Então lembre-se que a ação do diabo é através da mentira. Então ele vai mentir sobre a possibilidade de arrependimento que ele não tem, mas que nós temos. Está lá em Atos 3,19, que vai falar o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então vejam que temos essa oportunidade dos nossos pecados ser cancelados, né? Então ele vai mentir também sobre a salvação, que é pela fé. Está em Efésios 2,8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, né? Então Deus que nos deu essa oportunidade de salvação pela fé, que ele também não tem, que o diabo ele não tem, mas que a gente tem. Então ele vai mentir sobre isso. O diabo ele é invejoso, ele quer nos destruir. Então dessa forma ele vai mentir sobre a salvação pela fé, tá? E a salvação é unicamente pela fé, tá, pessoal? Ele vai mentir sobre o perdão de Deus também. Muitas pessoas, quantas pessoas aí não ficam com peso, né? A pessoa peca e fica com peso, né? Obviamente, quantas pessoas eu não já cheguei a elas e... Por que você não volta para Cristo? Não, porque eu faço coisa errada demais. Ou seja, o peso ali do pecado, né? Que tem, e da culpa que ele coloca em relação ao perdão de Deus, que a pessoa vai entender que Deus não vai me perdoar e tudo mais. Isso por falta de conhecimento das Escrituras, tá, pessoal? Então aí ele vai mentir também sobre o perdão de Deus. Tá em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então Deus nos perdoa. A gente tem o perdão em Deus através de Jesus Cristo, né? Ele também vai mentir sobre a ressurreição dos mortos. E aqui é uma passagem muito interessante, tá? Tá lá em 1 Coríntios 15:12-17, que fala o seguinte: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos.
Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Então veja a importância da ressurreição dos mortos, né? Então ele também vai mentir sobre a ressurreição dos mortos, tá? Também sobre o juízo de Deus, né? Uma coisa que eu sempre falo é que não dá para pregar um evangelho só dizendo que Deus é amor, que Deus perdoa, que é um tempo da graça e tudo mais. Não dá para pregar só isso. A gente tem que pregar também o juízo de Deus. Tem que entender que as pessoas têm algo de errado dentro dela. A nossa carne que é pecaminosa e que a gente tem que lutar contra essa carne. Então ele vai mentir, né? Ele vai, através do engano, falar sobre que a gente não tem, sobre esse juízo, né? Ele vai negar esse juízo de Deus, né? Então está lá em Mateus 25, 46, né? Vai falar o seguinte: estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então vejam, o justo, quem é? Aquele que busca a Deus, aquele que tem fé em Jesus. E quem tem fé em Jesus vive como Cristo vive. Vive como Cristo quer que nós vivamos, santificando-se, sendo obedientes ao Senhor, amando uns aos outros. Então tudo isso se trata em relação ao juízo de Deus, porque uma vez que você só prega um amor um evangelho, né, de amor, de falar de amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas a gente não pode esquecer que também Deus é justiça, né, e juízo, né, isso está na palavra dele, a gente não pode tirar nada da palavra dele, tá? O evangelho é por completo, né, é o cordeiro completo, tá? Ele também vai negar sobre a vida eterna, né? João 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que ele vai negar sobre a vida eterna? Muitas pessoas acham hoje em dia, né, que aqui a gente só tem essa vida, né? Não, vou aproveitar aqui essa vida. Então se entrega aos prazeres do mundo, né? Vou fazer qualquer coisa, e não ficar preso a essas palavras que a Bíblia fala, né? Então aí não crê na Bíblia e aí por aí vai. Essa questão da eternidade, da vida eterna, é uma coisa que ele nega muito, né? E muitos acham que é só aqui, ou até mesmo ele coloca sobre uma vida, uma reencarnação, né? Uma reencarnação, a ressurreição dos mortos, mas não há reencarnação, né? Aí pessoas, outras religiões, outras coisas, outras doutrinas vêm falar sobre reencarnação, né? De uma nova vida, sendo aquela outra pessoa. Na vida antiga eu fui aquela outra pessoa e tudo mais. Então o inimigo, ele trabalha em tudo isso, né? Só que isso tudo é mentira. O que a palavra diz é sobre ressurreição dos mortos. Há uma vida depois dessa vida. O que a palavra diz é que haverá um juízo, o juízo de Deus, e que aí sim teremos uma vida em Cristo ou longe dele, tá? Então aí ele vai mentir sobre tudo, né? Isso está em 1 João capítulo 2, versículo 21 e 22. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então veja aqui que nenhuma mentira ela vai proceder da verdade, tá? Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então veja aqui, né? Vamos ter esse entendimento que quando a gente nega Jesus sendo a palavra de Deus, sendo o verbo, né, sendo todas as coisas criadas nele, né, e tudo mais, a gente vê que ele vai mentir sobre tudo que a palavra vai falar, né? Então não é aparecendo com chifre, com rabo, com os tridentes, né, como o povo vê aí em filme, como é promovido em filme. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em questão desses filmes, né? Por quê? Porque
o diabo ele vai aproveitando de tudo isso, né? As pessoas acham que o diabo é uma coisa feia, um negócio feio e tudo mais. Não, ele tem as suas atitudes erradas, suas atitudes que querem nos destruir, matar, roubar e tudo mais, né? Mas ele não vem de uma forma que a gente vai ver que ele é ruim, porque ninguém quer algo ruim. Então a estratégia dele é dar aquilo que a gente acha que é bom, né? Prazeres, coisas na vida, né? Ele oferece, ele dá coisas pra gente também, mas ele dá e depois tira, e aí tira com a nossa vida, né? Pra gente permanecer no engano ali e se desviar do caminho do Senhor e não ter vida em Cristo, não viver uma vida em Cristo e aí não ser salvo, né? Ser condenado. E o amor de Deus, ele prova, o inferno, ele prova sobre o amor de Deus, né? Porque o inferno, a palavra fala que ele foi criado para o demônio, o diabo e os seus demônios, né? Ou seja, o diabo e seus anjos, né? E não para a gente. Então Deus, ele nos dá uma nova oportunidade em Cristo, né? Então assim, o diabo, ele promove o engano, afinal que, por exemplo, uma pessoa que adora uma imagem de um demônio, sabe muito bem o que está fazendo, né? Porque uma pessoa que tem das mais boas intenções, pode ser ela que não seja convertida, mas ela não vai adorar uma coisa que é tipo uma demoníaca, uma coisa feia, né? Que quer fazer o mal. Não vai, né? Apenas tem pessoas que têm boas intenções no coração, mas aí não são convertidas, né? Então não entendem. Então, por exemplo, pessoas que podem adorar uma imagem de um ser celestial, né? Esse sim, através do engano, pode estar adorando ao diabo, né? E aí sim está sendo enganado, né? Mas pessoas que adoram demônios assim sabem muito bem o que estão fazendo, né? E aí, para finalizar aqui, vamos ler Apocalipse 9:20, né? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, e eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira também, e ídolos que não podem ver e nem ouvir e nem andar também. Então veja aqui, né, que essas pessoas, elas têm um entendimento de que ali realmente está adorando ao demônio, né? Tem muitas, quem nunca viu na casa da avó, né, aí anjos celestiais e aquelas coisas, né, aqueles anjos, aquelas imagens e tudo mais, e outras simbologias aí que a gente vai passar a acreditar que não, isso aqui é uma coisa boa, só que na verdade, se a gente estiver adorando ali, a gente está adorando não a Deus, tá? Porque, como a gente viu no outro podcast, Deus, ele não divide sua glória com ninguém, né? Não divide louvor com imagens, né? E tudo mais. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas idolatrias, tá? Então a conclusão de tudo isso, por causa do pecado, a nossa condição natural, ela já é de condenação. O trabalho do diabo, ele é apenas nos manter em uma condição em que a gente já se encontra, né? Que é uma morte espiritual quando a gente nasce, por conta da consequência do pecado de Adão e Eva. E o que ele precisa é nos manter no pecado e esconder de nós o amor de Deus e a salvação que há em Jesus Cristo, né? Mas, né, porém, aquilo que o diabo, ele procura ocultar, Deus, em sua infinita sabedoria, ele já nos revelou através da Bíblia, através da palavra de Deus. Então aquele que é absolutamente justo e perfeito em tudo o que ele faz, ele já julgou e condenou o diabo, mas nos deu a possibilidade de reconciliação através da fé em Jesus Cristo. Então, demonstrando todo o seu amor e poder através da morte de Jesus em nosso lugar e da ressurreição dentre os mortos, somente Ele pode nos livrar da garra do diabo, das garras dos demônios e nos conduzir para essa vida eterna. Então esse foi mais um podcast, pessoal, mais um podcast. Entendemos aí detalhadamente aí algumas coisas do que a palavra nos fala, né? Espero que vocês tenham sido abençoados. Se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe essa mensagem, esse podcast aqui para outras pessoas verem, tomarem conhecimento dessas verdades. E a gente viu que tudo isso que a gente leu aqui, tudo isso que a gente teve o entendimento, estava dentro da palavra de Deus. Portanto, há importância da gente entender
essas verdades que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, né? E crer no Filho de Deus, crer em Jesus. Crer em Jesus. Se você ainda não é convertido, eu lhe convido a você crer no Senhor, porque eu creio que Deus ele fará uma grande obra na sua vida. Então, faça isso, vá para uma igreja, se converta ali, né? É importante, né, essa questão da igreja, né? Em outro podcast eu vou estar falando sobre isso, a importância de irmos para a igreja, né? E de tudo que há, né? E creia em Deus, busca a Deus e eu tenho certeza que você terá a vida, né? Então, pessoal, esse foi mais um podcast. Aqui quem fala é Kevin Ribeiro. Espero que vocês tenham sido abençoados e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.